tendência mundial isso, de administrativização de algumas infrações, ou seja, tirar do direito penal, quer dizer, também é importante ressaltar isso. Quando se fala em descriminalizar, parece, mas passa a ser lícito. Não. Quando eu digo descriminalizar, eu não estou defendendo que aquela conduta passe a ser lícita, considerada de acordo com o direito. Simplesmente eu estou querendo dizer que aquele fato não deve ser mais tratado como um fato criminoso. Isso não significa que ele não possa ser tratado como um ilícito administrativo. Então, se eu dirijo sem o cinto de segurança, isso não é um crime, mas é um ato ilícito que me permite que eu seja multado. Então, é preciso descriminalizar e talvez, né, seja preciso criminalizar condutas relacionadas com essas questões que a globalização, que o avanço tecnológico tem provocado. Muito se falou e tentou se aplicar também no Brasil a política que em Nova York conseguiu um resultado fantástico com o Rudy Giuliani, tolerância zero, que parece ser um paradoxo ao que o senhor está dizendo. Já vamos coibir os pequenos delitos, que aí não acontecem os grandes delitos. O senhor compartilha, num país com as desigualdades sociais, com a vastidão territorial como é o Brasil, é possível sonhar com um programa como Tolerância Zero sendo aplicado numa nação dessa? Absolutamente, até porque o conceito do projeto Tolerância Zero implantado em Nova York foi absolutamente deturpado pela mídia aqui no Brasil. As pessoas pouco sabem o que representou o projeto Tolerância Zero em Nova York. Tolerância zero, aliás, eu diria, porque aqui no Brasil se acha que tolerância zero passou a ser algo bom, né? Eu sempre digo o seguinte, tolerância zero é sinônimo de intolerância, né? Intolerância nunca pode ser algo positivo. A intolerância é necessariamente algo negativo, né? Portanto, não pode se transformar numa virtude. É preciso dizer isso. Mas o que foi o projeto Tolerância Zero em Nova York? Foi uma intervenção absoluta do Estado, o que não significa uma intervenção penal. Tá? E nós somos favoráveis a isso no BC. O Estado tem que estar presente. Tem que estar presente e dar a solução necessária àquele conflito, que raramente é a solução penal. A solução penal é a solução extrema. Quando os outros mecanismos de controle social fracassarem ou se revelarem ineficientes, aí sim se justifica democraticamente a intervenção penal. Então, o que foi o projeto Tolerância Zero em Nova York? Mapeou-se a cidade, os problemas foram detectados e a cada um deles era dado um encaminhamento. Então, mapeou-se um determinado bairro. Olha, aqui nós estamos que nesta rua tem um problema de crianças abandonadas que estão formando uma gangue. Mas abandonadas por quê? Porque o pai está preso, a mãe é prostituta ou tem acesso a drogas. Então, o que é preciso fazer? Olha, é preciso dar tratamento de dependentes químicos a esse garoto. Nesta casa, o problema é o desemprego do pai. Então, ele precisa de uma colocação, ele precisa de um emprego. Neste ambiente, o problema é o alcoolismo. Então, vamos encaminhar essa família ou esse homem a um centro de tratamento de alcoólatra. Na verdade, tem um enfoque multidisciplinar. Claro, exatamente, é isso. Não é baixar o camburão e colocar todo mundo, e normalmente as classes menos favorecidas da população, e mandar para a delegacia. Mas quando preciso, teve o camburão. Claro, evidentemente. Também a função policial era um dos mecanismos disponíveis. Mas não era só isso, não era a prioridade. Não era a prioridade. Na verdade, o que se implantou é o que hoje está em qualquer manual do direito penal, né? O direito penal é uma ciência, é um instrumento de controle social eminentemente subsidiário e fragmentário. Isso, qualquer livro de direito penal diz isso hoje, né? E o que significa isso? Quando se diz o direito penal é subsidiário, ele só deve ser usado quando não houver outro mecanismo. Havendo outro mecanismo, é melhor para a sociedade, para o réu, para a vítima. Vamos transportar para a medicina. É um antibiótico, né, doutor? Exatamente. Falhou, exatamente. Você tomou anti-inflamatório, não deu certo. Eu sempre digo o seguinte, já que você usou a analogia aí com o remédio, né? Eu tenho uma dor de cabeça, eu não vou necessariamente para uma mesa de cirurgia. Eu posso até ir, mas antes disso o médico vai me dar uma aspirina, tal, remédio, vai fazer esse ou aquele tratamento. Ao final, talvez eu receba uma cirurgia. E o direito penal é a cirurgia. E o que nós estamos fazendo? Nós, às vezes, pegamos um pequeno problema
e já mandamos aquela pessoa envolvida com aquele problema para a mesa de cirurgia, sem dar a ele uma outra oportunidade. Sem dar a ele, veja, isso não significa impunidade, significa uma punição de outra ordem que não seja a penal. Porque o custo da punição penal é enorme. O Estado é enorme. É enorme, porque, e além do Estado, e para o réu, porque estigma. Então, você tem uma pessoa condenada criminalmente, o que acontece com ela? Ela é imediatamente alijada do mercado de trabalho. Então, se eu já tinha alguém problemático, eu passo a ter um problema em dobro. Né? Quando talvez, se eu pudesse puni-lo de outra maneira, a ideia, é importante deixar claro isso, nós não advogamos a ausência de punição. Essa punição pode ser de outra ordem, o que será melhor, a nosso ver, para todos. Porque às vezes não seria necessário até aumentar a punição quando vem para o penal? O senhor não acha que há alguma defasagem para determinados delitos Claro. que são mal apenados? A gente às vezes vê um latrocida indo para a rua, às vezes num espaço exíguo de tempo, e ao mesmo tempo um outro que foi um crime talvez pequeno, menos intenso, tem um apenamento pode ser, desproporcional. Isso depende de um juízo valorativo que se faça daquela conduta. Em princípio, eu lhe diria que me parece que as penas que a nossa legislação prevê já são bastante duras, pesadas, talvez não houvesse necessidade de aumento. Em alguns casos, talvez sim, outros não, mas mais do que isso, o importante é essa ideia de que a população compreenda isso, de que punir não significa necessariamente punir criminalmente ou prender, né? Exatamente isso. Né? Eu posso punir de formas mais inteligentes de outra maneira, de uma forma proporcional, que seja mais saudável. Se pegar a nossa população carcerária hoje, isso não é um fenômeno brasileiro, não, é um fenômeno mundial. Quem que está na cadeia? Infratores de 4 ou 5 artigos do Código Penal, que literalmente são presos. É o ladrão, é o estuprador, é o traficante, é o homicida. Nossa população pouco foge disso. E é razoável que assim seja. Essas pessoas talvez mereçam ser encarceradas, outros não. Então foi um prazer muito grande. Eu que agradeço. Debater um tema pesado como o direito penal, mas ao mesmo tempo apaixonante. Queria abrir espaço para as considerações finais do senhor. Eu que agradeço a oportunidade desse espaço, de estar podendo divulgar essa ideia que é a do IBCCRIM, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e convido a todos que nos conheçam um pouco melhor acessando o nosso site www.ibccrim.org.br. E contamos com todos aí para que colaborem com essa iniciativa. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. E assim encerramos nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.